Sejam todos bem-vindos para a nossa última noite aqui do Arc Design Talks. Vamos dar início a partir de agora, finalizando essa semana de muito conteúdo por aqui sobre os novos tempos para a arquitetura, para o design, esses novos tempos que todos nós estamos vivendo aí desde o início dessa pandemia, o que mudou no mundo, o que mudou na vida de todos nós. Para iniciar, quero agradecer os parceiros do nosso evento, marcas que nos apoiam. Agradeço a Roca Brasil, a Tramontina, a Hunter Douglas, a CIC Casa e Construção, a Marcato Móveis, a Lafayette Módulos Construtivos, a Riolex, a Delta Rio Elevadores. Agradeço também a Massotti Móveis, a Cogitari Comunicação, que é a agência oficial da Mostra Arc Design, a revista Interarc, que é Media Partner da Mostra Arc Design e também do Arc Design Talks, e também ao Ateliê by Casa. Agradeço ainda às nossas associações de arquitetos parceiras, a Sala de Arquitetos de Caxias do Sul e também a Movarc, aqui de São José do Rio Preto. Eu sou João Spode, organizador da Mostra Arc Design, e nós vamos discutir hoje, para finalizar nossa maratona aí dos últimos dias, desde segunda-feira, a gente está recebendo aqui 10 convidados de 5 estados brasileiros e também do Uruguai. E hoje nós vamos falar sobre 2 temas que muito se relacionam entre eles. A gente vai conversar sobre o novo momento da arquitetura e a reconexão com o lar, e também vamos falar sobre casa ressignificada e decor com afeto. Temos 2 convidadas para hoje. Eu vou apresentar primeiro a Cristina Maia, que vai falar no segundo momento hoje. Ela fala a partir das 8h30 da noite. Então, primeiro eu vou dar uma boa noite especial aqui para a Cris Maia. Deixa eu habilitar seu áudio aí, você já habilitou. Cris Maia, jornalista com mais de 25 anos de experiência, com uma trajetória aí à frente do quadro de decoração do jornal Hoje, o Hoje em Casa. Aceitou nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Cris. Boa noite, tudo bem? Obrigada, João. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Estou até com medo, porque todo mundo aí fala tanta coisa interessante que eu assim, meu Deus, que responsabilidade. Imagina, vai ser ótimo. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, por estar com a gente hoje e por falar sobre esse tema que eu acho muito bacana, que é aí a ressignificação da casa, a decoração com afeto, fazendo muito sentido, né? Você vai contar um pouco de tanta gente que você entrevistou nesse tempo todo, então vai ser muito legal. Fique por aí com a gente à vontade, tá? E já começa seu horário aqui. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada. E agora eu vou apresentar também a nossa primeira speaker dessa noite aqui, é a Cristi Schuka, gerente de marketing da Roca Brasil Cerâmica, que também aceitou o convite para estar com a gente hoje, compartilhar um pouco do conhecimento aí à frente da empresa e também com muito conhecimento de marketing, neuromarketing. A gente vai falar sobre tudo isso também, não é, Cristi? Boa noite para você, seja muito, muito bem-vinda, Cristi. Deixa eu habilitar aí. Oi, João. Prazer estar aqui com vocês também. Obrigada pelo convite. A gente esperava estar ao vivo esse ano, né? Estar presencialmente aí com vocês, mas que bom que deu certo a gente poder fazer esse evento estando juntos digitalmente aí, né? Para a gente compartilhar um pouco e trocar alguns insights que a gente está tendo, o que a gente está vendo aí, que essa pandemia, mesmo com toda essa tristeza, o que ela traz de bom, né? E como que a gente foca no lado bom de tudo isso, né? Um momento muito delicado, mas para a gente sair melhor de tudo isso, né? Exatamente, sem dúvida. A gente está distante, mas estamos mesmo assim conectados, né? E podendo trocar ideias. O evento tem sido muito bacana aqui desde segunda-feira, bastante gente participando e sem dúvida é importante, né? Esse diálogo, esses diálogos da quarentena, essa troca de ideias é muito importante. O nosso tema, Cristi, a gente escolheu aí para falar sobre esse novo momento, então, da arquitetura e sobre a reconexão com o lar. Conte para a gente
quais são as suas opiniões sobre tudo isso. Vamos falar, depois a gente vai abrir para perguntas aqui, com certeza o pessoal tem bastante coisa para te perguntar. Fique à vontade. Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma apresentação só para a gente ter um guia para a gente conversar um pouquinho sobre essas macro tendências, né? Então, eu separei 4 grandes temas para a gente conversar hoje. O João já me apresentou um pouquinho para vocês, então eu trouxe aqui um overview da minha trajetória, né? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência, sou formada em propaganda, fiz especializações em várias áreas. As últimas, mais ligadas aos temas de estudo de macro tendências e a neurociência aplicada ao marketing, Design Thinking, e agora estou fazendo um curso de Futures Thinking pelo Institute for the Future, online também, instituto que fica na Califórnia, que é super relevante. Então, só para falar um pouquinho quem é a Roca, né? A Roca, ela é líder mundial, né, no segmento de louças, metais e revestimentos. Ela está presente em mais de 160 países, a gente tem mais de 80 fábricas pelo mundo. E aqui no Brasil, né, o porquê que a Roca adora patrocinar esses eventos, por que a gente está sempre conectado. E vou misturar um pouquinho esse tema de macro tendências, como que hoje você analisa macro tendências, né? Macro tendências são movimentos, a gente trouxe 4 agora, mas são movimentos que são desenhados. E quando a gente fala de macro tendência, a gente sempre pensa no espaço-tempo de 10 anos, né? Porque em 10 anos a gente consegue imaginar uma mudança, a gente consegue criar planos, né? Se vocês fizerem o exercício de pensar como que vocês estavam 10 anos atrás e quem que vocês são hoje, né? Como profissional, na vida pessoal, a gente consegue ver mudanças significativas nesse espaço de tempo. Então, aqui eu criei um mapa mental, traduzindo um pouco como a gente, na Roca, estuda macro tendências para transformar em produtos, né, para o segmento. Mas esse exercício, ele vale a gente pensar quando a gente analisa macro tendências de uma forma global. Então, a gente sempre tem que analisar os cenários do que está acontecendo socialmente, tecnologia, política, as mudanças que as novas gerações trazem de comportamento, e você começa a perceber sinais do que a gente acredita ser futuro no presente, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, existia uma macro tendência política que falava que devido à robotização, o desenvolvimento da inteligência artificial, os governantes de vários países, eles deveriam começar a pensar em rendas universais para a população que perdesse o emprego e que conseguisse ter do governo uma ajuda para você ter o mínimo de segurança, né? Os princípios básicos, segurança, comida e abrigo. E aí, quando acontece algo como o Covid, né, que a gente chama do Black Swan, o cisne negro, você percebe que isso já estava em pauta, né? E a gente vê todos os governos criando uma renda universal para a população de risco. Então, quando a gente olha cenários futuros, a gente analisa tudo o que está acontecendo em vários âmbitos. E aqui, particularmente, eu trouxe um pouco desse universo da arquitetura e construção. Então, a gente tem que olhar muito o que está acontecendo nas cidades, né? A gente tem algumas cidades que têm o maior número de sinais de tendência. A gente tem que olhar as feiras mundiais, birôs de tendências, né? Institutos que estudam futuros possíveis. E futuros, quando a gente fala de estudos de futuros, a gente está falando sempre no plural, né? Porque a gente tem futuros possíveis, plausíveis, desejáveis e prováveis. Então, é sempre um desenho múltiplo, né? O futuro, a gente cria o nosso futuro no presente. Então, quando a gente faz estudos de futuros, a gente desenha o futuro desejável. Então, a gente tem que fazer um caldeirão de várias informações e olhar para os sinais no presente para desenhar esses caminhos futuros. Então, entrando aqui um pouco no que eu trouxe para a gente conversar hoje, eu vou falar um pouquinho de sustentabilidade, né, trazendo a natureza como foco, a era da experiência,
o novo minimalismo e volta às origens, a era das emoções dentro do novo minimalismo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e de propósito, o que a gente já percebia? A gente já percebia uma necessidade das pessoas em olhar para o planeta de uma forma diferente, entendendo que nós somos responsáveis e nós podemos contribuir para o planeta ser melhor ou não. Então, em 2019, a gente levantou a bandeira contra o plástico. Por quê? Porque a gente já tem vários estudos que mostram que se a gente continuar consumindo plástico da forma como a gente consome, até 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. Então, de 2019 para cá, para julho de 2020, esse assunto ele está muito em pauta, todo mundo já viu isso, mas quando a gente falava isso em 2019, a gente estava no começo de uma guerra contra o plástico, né? Começaram algumas políticas, eu não quero canudo plástico, que foi quase um símbolo dessa briga contra o plástico. E hoje a gente vê que a indústria da moda ela ainda é a segunda que mais consome plástico depois do petróleo, né? Mas a gente vê agora um crescimento claro da indústria do vidro, né? E cada um de nós, quando faz a escolha por um vidro, que é algo que a gente recicla, né? Que a gente reutiliza, nem recicla, a gente sabe que a gente pode contribuir para um planeta melhor. E aí, por que eu trouxe essa macro quando a gente fala de macro tendências que foram modificadas um pouco por conta da pandemia pela qual a gente passa? Porque a gente pôde perceber claramente, até os mais céticos, como que nós influenciamos a natureza e como que a natureza se regenera tão rápido. Então, quando a gente se viu em casa um mês, a gente já viu vários índices de poluição diminuírem, a gente já viu águas, né, em vários noticiários, a gente viu aquelas matérias de Veneza com golfinhos, com cisnes. Então, a gente viu como a natureza, sem a influência humana, ela se regenera rápido. Então, qual que é o desafio que fica muito mais latente e muito mais provocante? Como que a gente volta a ter uma economia crescente em equilíbrio com a natureza, né? Essa provocação, ela começou muito por conta da geração Y, que são os nascidos a partir da década de 80, e ela se exponencializou com a geração Z, que são os nascidos a partir do ano 2000. Então, é uma geração que ela está indo... Tem gente que fala que a geração Z é a partir de 95, mas bem ou mal, é uma galera que tem entre 20 e 40 anos. Daqui a 5 anos, essas duas gerações, elas representam mais de 45% de todo o consumo de tudo na Terra. Então, é uma geração que ela está olhando para o seu impacto no planeta, né? E aqui, se eu olhar com um olhar de indústria, eu estou falando de produtos. Mas como profissionais, a gente também tem que olhar para a cadeia, né? Quem que é o marceneiro que eu contrato? Que material que eu estou utilizando? Como que ele é extraído? Qual que é a cadeia? Ele é certificado de alguma forma? Né? Essa madeira tem proveniência de algum selo de reflorestamento? É uma madeira FSC? É uma madeira Serflor? Qual que é a cadeia desse material? Quando eu falo de sustentabilidade, a gente está falando também de governança corporativa. Então, essa indústria utiliza que tipo de mão de obra? Ela recolhe impostos? Então, é algo muito mais amplo, é algo que a gente tem muito hoje desdobrado quando a gente fala dos desafios globais até 2030, né, que é chancelado pela ONU. Então, a gente consegue ver esses 17 princípios dentro desse universo de sustentabilidade como um todo. Então, a pandemia, ela catapulta esse valor, né? Algo que a gente estava pensando daqui a 5 anos explodir. A gente vê outras gerações, como a geração X, que são os nascidos antes da década de 80, né? Eu sou geração X. A gente vê esse olhar mudar, né? Pessoas que antes falavam, porque quando a gente tinha os 20 e poucos anos, para você comprar algo sustentável, ele era muito mais caro. Então, hoje, quando a gente fala de repensar consumo, como a gente está falando das pessoas consumirem menos e consumirem melhor, a gente começa a olhar a sustentabilidade de uma outra forma. E aí, a segunda vertente dessa primeira macro é o propósito.
Então, como a gente vem repensando o consumo, a gente vai passar a escolher marcas que realmente tenham propósitos convergentes com a gente. Então, a geração Y, a geração G já fazem isso. A geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, já tem outro chip ainda mais diferente do que a geração Y e Z, porque eles produzem conteúdo constante, né? É uma geração que a geração Y e a Z não usava nem Facebook, a geração alfa não usa nem Instagram, usa TikTok. Então, a gente vai vendo as mudanças de comportamento, né? Eu falo que todo mundo agora nasce editor de vídeo, né? Quando eu fiz faculdade, era edição analógica ainda. Era super difícil, né? Agora todo mundo edita no TikTok, a gente fala, como assim, né? Todo mundo produz conteúdo. Então, a questão do propósito, ela se acentua. Por quê? Se eu estou ressignificando, em vez de ter, eu vou ser, que isso já é muito forte na geração dos 20 aos 30, né? Eu não preciso ter carro, eu vou andar de Uber, eu não preciso ter casa, eu vou morar no Airbnb. Quando eu trago essa questão de propósito, eu explodo isso para as outras gerações, eu estou falando de valor. Se eu vou consumir menos, eu quero saber qual que é o propósito dessa empresa. Eu realmente tenho os mesmos valores que eles? O que ela tem de especial? Porque eu posso consumir melhor, eu posso pagar um preço maior, né? E eu quero valor. Então, aqui tem algumas imagens, né? No canto superior ali, a gente tem uma imagem de uma loja de roupas que só usa corantes naturais. Então, uma preocupação com natureza e mostrando propósito. Ali no meio eu tenho a Adidas, né? Que agora ela faz a reciclagem total dos seus tênis, né? Então, ela tem essa preocupação com a sustentabilidade, ela levantou essa bandeira de propósito contra a poluição dos oceanos. Então, esse tênis na imagem, eles recolheram redes de pescas do oceano e fizeram esse tênis. Agora, a Adidas, ela tem o tênis, se você entrarem lá, 100% recycle. Eles têm um tênis que você compra, ele é 100% reciclado e quando você devolve ele para a Adidas, eles reutilizam toda a matéria-prima desse tênis. Então, você consegue fazer todo o consumo consciente quando você consome os produtos deles. Então, eles levantam uma bandeira, tomam conta de um posicionamento único, né? Quando a gente fala desse segmento, e aí a gente começa a observar também a questão do verde dentro de casa. Eu não vou nem falar, porque não é mais macro tendência, já é a realidade, a gente já sabe os benefícios do verde, a questão da biofilia, aliada a como a gente provoca, né? E a Cristina, tenho certeza que ela vai falar disso, né? Do bem-estar, que a gente tem estudos neurocientíficos que mostram a junção da neurociência com a arquitetura, mostrando como que você tem a liberação de endorfinas que te fazem bem, que te proporcionam bem-estar, você é mais criativo, você é mais produtivo, você é uma série de coisas. E aí, a gente também traz essa questão do produzir com propósito, a gente tem esse advento das fazendas verticais, né? A gente tem as hortas em casa, então a gente também quer saber de onde vem o que a gente está consumindo. E as fazendas verticais, para a gente olhar essa questão de sustentabilidade também. Então, a gente diminui o impacto da pegada de carbono e você tem alimento fresco, né? A fazenda vertical, início do ano passado, quando eu falava um pouco desse tema, a gente tinha iniciativas na China, a gente tinha iniciativas na Alemanha, e agora a gente já está inundados de fazendas verticais ou fazendas em rooftops espalhadas pelo mundo, né? Inclusive no Brasil a gente está com algumas fazendas verticais. Mas é um mercado tão poderoso que esses dias eu brinquei com meu marido, em vez de eu ficar estudando tendência, eu vou começar a aplicar na bolsa, né? Porque o Elon Musk, o dono da Tesla, ele investiu, ele pegou um estacionamento em Nova York, encheu de container, e o irmão dele está fazendo fazenda vertical dentro dos containers. Então, se você vê a Amazon e Tesla investindo em fazenda vertical, é porque pouca coisa não vai ser, né? Então, essa é uma mudança e aceleração que a gente está vendo aí de como que as coisas estão mudando. Aí, a terceira macro que eu trouxe é a questão da era da experiência.
Então, quando eu fazia essa palestra ao vivo, eu brincava que o novo luxo para a gente era o tempo, né? Porque a gente vivia numa loucura, querendo tempo, e a gente vivia de escolhas, né? E a gente ainda faz isso, né? Porque a gente queria tanto tempo, e quando a gente teve o tempo que ficou dentro de casa, a gente falou, o que eu faço agora com esse tempo? E a gente, no primeiro momento, ficou escravo da produtividade, né? Eu preciso estudar, eu preciso aprender alguma coisa, eu vou trabalhar mais. E a gente viu que, no fundo, a gente continua querendo o quê? Experiência, né? Então, garanto que todo mundo hoje trabalhou o dia inteiro, hoje já é quinta-feira, já está todo mundo cansado, porque a gente descobriu que a gente trabalha mais dentro de casa. E se vocês estão aqui, é porque vocês acreditam que é o melhor para vocês fazerem com o tempo de vocês. Né? Que a gente vai aprender alguma coisa nova, que a gente vai ter um insight, que a gente vai ter uma conversa bacana, que a gente vai poder ter uma experiência diferente e que isso vai ser importante para a gente. Então, a experiência, né? A gente está junto digitalmente, mas o contato físico, ele não se perde, né? A gente está louco para voltar a se ver, né? A gente viu aí, quando reabriram algumas cidades na Europa, lotaram os lugares, porque a gente precisa do contato humano, né? Nós precisamos dessa troca, né, de energia. Mas o que é importante a gente perceber quando a gente fala de era da experiência? Que a gente está tendo uma oportunidade de entender como que a tecnologia pode ser usada a nosso favor. Tem a CEO do Voicers, que é um instituto que estuda futuros no Brasil, que ela fala assim, a gente tem que evitar o efeito Black Mirror, que é o melhor da tecnologia com o humano bem meia boca, né? Porque só acontece desgraça nos episódios. Então, a gente está tendo a oportunidade de entender o seguinte, já que a gente sente tanta falta do humano, por que a gente não aproveita esse momento para sermos pessoas melhores? Quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente não precisa ficar com medo de perder o trabalho para o robô. Né? O robô, ele tem AI, ele tem inteligência artificial, ele tem neocórtex, que é racional. Ele não tem o que nos torna humanos, que é o nosso sistema límbico, que é onde ficam guardadas as nossas memórias e que a gente absorve as nossas memórias através das nossas emoções. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar das soft skills, que agora está muito na moda, todos os coaches falarem disso. O que é isso? São as habilidades humanas. Criatividade, empatia, relacionamento, o poder de amar o outro. A máquina não tem, a máquina não vai ter. Então, a gente tem que deixar trabalho de robô para robô e a gente tem que se aperfeiçoar nas habilidades humanas. É isso que vai fazer diferença daqui para frente. A gente poder se relacionar. E a gente está podendo fazer um belo exercício de empatia no momento que a gente está passando. Né? A gente se importar com outros, a gente ser solidário com o outro. Então, quando a gente fala da era da experiência, é a gente pensar nisso, né? Sermos melhores pessoas e usarmos o melhor da tecnologia. E quando eu falo aqui de tecnologia, a gente está falando que isso está super acelerado. É que esse bate-papo aqui é super rápido, mas a gente está falando o quê? De inteligência artificial que a gente já tem, realidade aumentada que já está super evoluída, realidade mista, né? Realidade virtual, computação quântica, que é a computação probabilística, 5G chegando, que é a possibilidade. O que é o 5G? É o não ter delay, né? Algumas pessoas falam assim, quando a gente via lá o teletransporte no Star Trek, a gente achava que a gente ia mudar fisicamente de um lugar para o outro. Mas isso que a gente está fazendo aqui é um teletransporte, né? Eu estou em Curitiba e estou falando com vocês, estamos presentes no mesmo espaço-tempo, cada um no seu lugar. Então, isso é estar conectado e a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor. E aí, esse módulo aqui, eu queria fechar com uma frase desse Tristan Harks, que ele é um futurista, e ele está falando um pouco das mídias sociais, né? Que o real... Quando criaram as mídias sociais, era para a gente se relacionar. E agora a gente está realmente aprendendo que a gente pode usar as ferramentas digitais para a gente se relacionar. Porque a gente não está podendo estar perto das pessoas que a gente mais gosta de estar perto, né?
Então, a gente começa a ressignificar as ferramentas que a gente já tinha. E aqui, trazendo um pouco uma provocação para esse universo de profissionais que a gente tem, é a gente aproveitar esse momento do tempo, esse cisne negro que surgiu, e a gente parar de ficar assustado e falar assim, como que eu crio experiência para o meu cliente? Como que eu uso o propósito que eu falei agora há pouco e eu crio uma experiência única? Eu vi anteontem o óculos que a Apple está estudando, que já é um pouco de Tony Stark, né? Dos Vingadores, que ele pega e ele vai afastando os ícones da tela. E o que a gente está usando? Né? Eu fiz escola técnica em edificações em 94, 90 e tantos, nem lembro. E eu tinha que desenhar no nanquim. Hoje, se a gente não apresenta um 3D, a pessoa nem sabe o que é uma planta. Né? Então, o que a gente está usando de realidade virtual, de realidade imersiva, né? de realidade aumentada para mostrar projeto? Isso impacta, né? Isso gera experiência. A pessoa vai ficar louca para voltar no teu escritório. Então, como que a gente usa a tecnologia, mas também a gente usa a emoção, que é do humano, né? Qual que é o cheirinho do meu escritório? Tem aquela receita do bolo da minha avó que só eu sei fazer, aquele cafezinho que eu passo na hora, que é disso que a gente quer. A gente quer o humano e a tecnologia juntos. Então, aqui é uma pincelada dessa era da experiência. Cristi, né? Oi. vou fazer uma pergunta já nesse meio que você falou aí, nessa redescoberta do humano, pelo que você vê, pelo que você acompanha, como que você acha que nós humanos estamos nos dando nessa de reinventar a gente mesmo, da gente ser realmente humano? A gente está dando conta disso ou não? Eu acho que é muito o seguinte, assim, hoje é minha terceira live, né? E eu acho que a gente tem que fazer escolhas, né, para a gente conseguir dar conta disso tudo e a gente criar o futuro que cada um deseja, né? Então, assim, eu vejo que a gente percebeu que a gente pode ser exponencial e que a gente consegue resolver muita coisa virtual, porque antes, João, provavelmente eu ia ter saído daqui 6 horas da manhã, ter pego 2 aviões para estar aí com você agora às 7h30 da noite. Sim. Aí eu ia sair, ia para o hotel, amanhã eu ia acordar super cedo, porque provavelmente eu ia ter que estar no escritório em alguma reunião às 11 horas da manhã. E olha que facilidade que é a gente poder compartilhar conteúdo. Então, o que eu acredito e que eu já acreditava é que a gente está entendendo o que é a economia criativa, o que é a era do compartilhamento, que a tecnologia possibilita. Então, antes, né, a gente ainda tinha muito isso de tipo, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu cobro para eu compartilhar esse conhecimento. E a gente está vendo que se a gente compartilha e a gente soma, todo mundo ganha. É melhor para todo mundo, né? Porque você começa a realizar uma rede de trocas e você vibra naquela mesma energia, né? Tipo, poxa, eu vim aqui falar com o João, daí agora eu vou ouvir a Cristina falando, vai me agregar alguma coisa, eu tô trocando, tô falando com um monte de gente. E eu acho que essa é a grande sacada, a gente entender que a tecnologia aproxima a gente de alguma forma, a gente pode compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente escalona o pensamento, né? O pensamento se torna exponencial. E quando se torna exponencial, você dá acesso para mais gente, né? E aí você vai dar acesso para um monte de gente, você vai ter sempre uma economia, né, capitalista por trás. Mas se você dá acesso, você possibilita mais pensamento crítico, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? E esses dias eu também estou aproveitando para estudar com esse tempo todo que a gente tem. Eu estava ouvindo uma coisa e aqui em casa meio que a gente decidiu assim, a gente só vê o jornal de manhã, que ele é mais condensado, ele fala um pouco de tudo, e a gente não vê mais jornal. Sim. Então, a gente teve uma história super triste na Roca, né? O nosso CEO, ele faleceu dessa doença, mas o que
eu acredito e que eu ouvi também de outros estudiosos que, assim, a gente tem que estar na vibração que a gente quer ver quando a gente sair disso tudo, né? Se a gente ficar só pesado, ouvindo notícia ruim, como que a gente vai sair disso tudo, gente? Então, assim, é um momento triste, é um momento delicado, mas a gente tem que vibrar numa energia boa para a gente ver o que a gente consegue fazer de bom, né? Eu tenho certeza, João, que se você não tivesse bem, né? Você não ia fazer um evento desse, tipo, vamos reunir, vamos organizar, vai dar certo, vou reconectar um monte de gente. Se você começa a ficar nessa energia de depressão, você fala, meu, tipo, vou ficar aqui, vou chorar e pronto, né? Vou tomar antiociolítico e deu. Mas é isso, né? A gente vibrar para o bem, né? A gente fala assim, tá, estou nessa situação, o que eu faço para sair disso melhor? Né? E como que eu consigo agregar conteúdo? Eu acho que é isso, né? A gente entender que nós humanos temos habilidades únicas e usar a tecnologia para exponencializar. Sim, sim, sem dúvida, totalmente. Né? Vamos lá. Aí eu trago aqui eu gosto de dar uma provocada, que é uma brincadeira. Será que eu consigo passar vídeo, João? Sim, consegue sim. Consegue? Tá. Então, eu brinco aqui um pouquinho que a gente, né, que está nesse meio de marketing, arquitetura, a gente deixou um pouco o DNA de lado, né? E o DNA, né, a economia do genoma, aí ela evoluiu horrores nesses tempos, quando a gente fala hoje que uma pessoa vai viver até os 100 anos, né, que uma criança de 5 anos tem a possibilidade de viver até os 150, a gente está falando de medicina preventiva, a gente está falando de economia do genoma, a gente já tem o genoma mapeado, né? E isso a gente consegue resolver vários aspectos. Então, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, e eu descobri já que a gente já tem uma no Brasil, uma irmã gêmea brasileira da 23andMe, que a 23andMe, o que ela faz? Você se cadastra no site deles, por $99, eles mandam um kit para tua casa, você recolhe a tua saliva, você coloca num potinho, devolve para eles, e você acessa todo o teu mapa genético. Então, você, no auge dos seus 30 anos, você vai falar assim, olha, você tem propensão a ter diabetes, com 50. Com 60, você, por causa do diabetes, você vai ter também pressão alta. Com 70, bababá. E você começa aos 30 a fazer toda uma rotina, dieta, exercícios, enfim, medicina preventiva para você não desenvolver nenhuma dessas doenças. Então, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de uma votação de previdência, é porque a gente já sabe que as pessoas estão ficando mais velhas e vivendo melhor, né? As pessoas acima de 60 anos não são que nem os meus avós, né? Que minha avó ficava em casa, só cozinhava, saía da cozinha, tomava banho e voltava para a cozinha. Elas agora, elas criaram filhos, elas falam, o quê? Agora eu não preciso dar satisfação para ninguém. A Cristina vai saber o que eu estou falando. Elas falam assim, agora eu vou sair dessa casa, eu vou mudar para minha casa, a minha casa vai ser do jeito que eu quiser, eu vou viajar para onde eu quero, eu não tenho mais filho para criar, e eu decoro a minha casa do jeito que eu quiser. E eu vou viajar e eu vou curtir a vida. Então, quando a gente vê a economia do DNA se desenvolver, a gente está falando de envelhecer bem, né? Envelhecer melhor. E para um público, né? Quando a gente fala muito de perfil de público e de propósito, cada arquiteto e designer tem que entender quem que é seu público, porque esse público, eles são chamados de agnósticos quanto à idade. Então, tem muita gente que acima dos 60 se comporta como a geração Y, que são os nascidos a partir da década de 80. Então, eles são conectados, eles sabem o que eles querem, eles gastam dinheiro da forma como eles querem e eles têm um poder aquisitivo melhor que todo mundo, porque eles não têm mais filho para criar, né? Então, é um baita do nicho de mercado, né? E eles estão, assim, se mudando de casa, indo morar na praia, indo morar na chácara e cuida de neto quando eles querem, né? Porque a prioridade é eles usufruírem o tempo deles, não é esse negócio, vou deixar o neto aqui. Não, agora eu não posso. E aí, tem uma outra empresa que ela se chama DocOne, essa empresa ela é inglesa, que ela faz a mesma coisa que a 23andMe. Você se cadastra, ela manda um kitzinho para tua casa, recolhe tua saliva,
E ela pega a tua composição proteica do teu DNA, se é adenina, guanina, timina, citosina, ela vê os teus pares de cromossomos e ela customiza roupas a partir do teu DNA. Vamos ver se passa o vídeo, João. All 7.4 billion people on Earth share 99.9% of their DNA. Dot one takes a look at a small part of the remaining 0.1%, the part that makes you, you, and turns it into a fashion statement. Once your DNA has been sequenced by Helix, Dot one then translates your results into a pattern based on the colors you chose to create a scarf that's uniquely you. It also comes with a booklet detailing 33 of your genetic traits, like if your cheeks are likely to flush when you drink alcohol. Know what you're made of, your genetic code, with a one-of-a-kind accessory available in the Helix store. Então, essa empresa, ela pega teu DNA, enquanto você manda os teus dados para ela pergunta que cores que você gosta. E aí ela customiza uma malha para você, uma blusa, uma roupa. E quando eu comecei a apresentar essa empresa, eu falava assim, gente, por que eu estou falando isso? Porque daqui a alguns anos, a pessoa vai chegar assim, ó, esse aqui é o DNA do meu bebê. Eu quero a roupa de cama customizada nessas cores com o DNA dela. E eu entrei no site deles esses dias, eles já estão fazendo almofadas e mantas para casa. Né, lustres e luminárias com código genético da pessoa, que é o ápice da customização que a gente podia imaginar. Então, a economia do genoma ela está muito além do que só medicina preventiva. Né? Ela extrapola esse universo e ela começa a virar customização de moda home. Né? E aí eu trago uns outros exemplos aqui de como que a gente pode ver essa questão do genoma, que a gente está usando, desdobrando genomas, usando inteligência artificial e transformando isso em comida do futuro. Né? Então, a gente tem essa empresa chamada Notco, que ela é chilena, mas ela já vende no Brasil, que ela é totalmente vegana. Então, eu fui numa mostra de decoração, a Casa Foa, no Chile, ano passado, eu comprei essas maioneses. Ela é melhor que a maionese que a gente conhece, para quem gosta de maionese. Ela é sensacional. E ela é feita a partir de sementes e grãos. Aqui eles mostram, embaixo na tela, eles mostram um pouco a composição. Mas vocês podem entrar. E agora eles estão com uma série de outros produtos que eles desenvolveram através do quê? Olhando o mapeamento genético, né, da comida tradicional e transformando isso de outra forma, de forma vegana. E agora a gente tem outras empresas também de carne, né? Que esses dias eu estava vendo que a bolsa explodiu das empresas duas americanas que produzem hambúrgueres também de forma vegana, que é o futuro da carne, né? Porque dizem que não vai durar muito, a gente não tem espaço para ficar comendo carne do jeito que a gente come. Então, esse é o futuro da comida, junto com as fazendas verticais, está tudo resolvido, gente, a gente não vai passar fome, pronto. Já resolveram o problema. Né? Mas isso aqui é só para dividir com vocês, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de algo muito maior do que só medicina preventiva. Né? Ela está extrapolando todas as esferas. E aí a gente entra, já para ir para o fechamento, João, para dar tempo de perguntas, a gente entra no que a gente está vivendo e que a gente está falando aqui desse estar em casa, né? Desse minimalismo. Então, a gente falava muito do Riga, né? Ali em 2018 ainda era uma palavra pouco conhecida. O que é o Riga? Minimalismo escandinavo. E o Riga, né? Ou Rug, como eles falam, é impronunciável em dinamarquês. Mas é o quê? É uma forma de ser, né? É uma forma de viver, né? A Dinamarca é o país mais feliz, né? Do povo mais feliz do mundo. E eles falam que o Riga é você estar perto das pessoas que você ama, você ter um espaço aconchegante, você estar confortável. Então, eles falam que esse é o segredo deles, né? E aí a gente descobriu o Riga de uma forma assustada. A gente descobriu o Riga, o que era ser Riga pela pandemia.
porque a gente não absorvia isso. A gente falava, é minimalismo, você ter uma casa sem muita influência, com colchas, almofadas, liga uma vela e você tá rica. E a gente descobriu que não importa se você tem 2 carros na garagem, 3 motos, 50 pares de sapato, que no final do dia não importa tudo que a gente tem. O que importou nessa pandemia? A gente está perto das pessoas que a gente ama e que fazem bem pra gente. Né? Quantas pessoas que moravam sozinhas falaram, tô indo para casa da minha mãe, porque vai começar a quarentena, ou tô indo para casa da minha namorada, porque vai passar a quarentena. A gente viu que não importa ter tanta coisa, a gente precisa estar bem. Estar perto das pessoas que nos fazem bem é a única coisa que importa. Então, o Riga, ele traz para dentro de casa esse conforto, esse minimalismo, essa casa, né, com muita manta, aconchegante, que você pode estar bem. E aí a gente vê esse mercado da reforma crescendo absurdamente, né? Passado a insegurança financeira, que muitos nichos estão tendo, mas o universo que eu converso de arquitetos e designers, o que o pessoal está me falando que está entrando de projeto, de gente querendo mexer na casa, ou querendo reformar, ou entendendo a importância de você ter um projeto bem feito, de você ter um especialista projetando uma luz legal, né, luz natural, como que é a ergonomia daquele espaço, né, como que é a circulação de ar daquele espaço, né? Eu já dei muita risada em live de gente falando assim, nossa, minha cozinha é péssima, minha lavanderia é um lixo, né? Eu nunca tinha entrado nela, minha empregada não tá vindo, né? E agora eu tô tendo que lavar roupa, eu preciso reformar isso, coitada da pessoa que me ajuda, né? Eu preciso resolver. Então a gente redescobriu a casa, né? A casa não é mais só dormitório. Sim. A casa é restaurante, academia de ginástica, escola, trabalho. Então a gente percebeu que a gente precisa ter bem-estar dentro de casa, né? E aí a gente tem esse movimento do Riga, do escandinavo, e a gente tem também a Marie Kondo, que foi a embaixatriz disso, né, para o mundo, trazendo o Danshari, falando do descarte e de você poder ter uma casa mais harmônica, né? A harmonia, ela proporciona bem-estar, né? Eu estava lendo um livro umas 2 semanas atrás, que ele se chama O Segredo da Dinamarca, e existe um estudo da Universidade de College London, em Londres, que eles falam que os dinamarqueses, eles acreditam que o design e a estética, ela proporciona bem-estar, né? E existem estudos que comprovam que quando a gente está num ambiente belo, o nosso organismo, ele produz mais dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer. Então, é fisiológico, né? A gente gosta do belo, a gente gosta do harmônico, a gente gosta de simetria. Então, são esses... E esse minimalismo agora, o pessoal junta tudo e está falando que é o novo Scandinese, né? Juntando o minimalismo escandinavo com o minimalismo japonês. E aí eu trago o flow para a gente já ir para o fechamento, João. Que o flow, o que é? O flow, quando a gente fala de bem-estar, o flow é o estado de fluxo, né? Ele foi estudado pelo Mihaly Csikszentmihalyi na década de 70 na Universidade de Chicago. E ele estudou vários artistas e vários esportistas naquele momento pós-guerra, como que as pessoas conseguiam estar felizes e ter bem-estar e estar autorrealizadas, né? O flow é o ponto mais alto de um gráfico, né, de fluxo, quando você tem um desafio, você faz algo que você gosta, você já domina aquilo, mas você é desafiado e você tem bem-estar, né? Você sente prazer ao executar essa atividade. Então, quando você é desafiado e você sente prazer, você trabalha em flow. E o trabalhar em flow, por que ele é tão importante hoje? Né? Porque o cérebro, ele consome mais do que 20% da nossa capacidade diária. Então, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Tudo que ele puder fazer para ele economizar energia, ele vai fazer. Quando eu trabalho em flow, eu tenho um gasto energético baixo, mas eu tenho um nível de performance máxima. Então, o flow, trazendo para a nossa rotina, é quando a gente tem algum problema e a gente vai resolver, a gente senta no computador e começa a fazer, e você não sente sede, fome, vontade de ir no banheiro, nada. E quando você olha no relógio, você fala,
Nossa, passou 1 hora. Às vezes, eu fico falando, eu entro em flow, né? Quando eu vejo o pessoal falar, Cristi, já deu 1 hora, parou, né? Acabou o tempo, volta, né? A Cristina fazendo assim, a gente fala, depois não acabou o tempo. Você fala, meu Deus, mas eu achei que estava falando fazia 10 minutos. E é uma plenitude, né? Quando você trabalha em flow, você tem uma autossatisfação, né? Você não precisa de nenhuma referência externa. Você se sente bem, você está autorrealizado. Então, isso ele estudou muito em artistas e esportistas, né? Porque é isso, né? O esportista, ele treina para um dia ele ganhar uma medalha. Então, você tem que ter esse sentimento de bem-estar, né? Então, quando a gente fala, eu não sei se eu trouxe aqui a tela, mas quando a gente fala em mindfulness, né? De tanta gente querendo praticar meditação, é porque a gente só entra em flow se a gente está no momento do agora. Então, por isso que as práticas de meditação estão sendo tão faladas hoje em dia. E aí, eu vou passar mais 2 telas para a gente fechar, João, e para a gente entrar, porque senão, se eu for falar de alguma outra macro, não vai dar tempo. Aí a gente tem o JOMO, né? Que os birôs de tendências, eles adoram uma sigla, né? Então, esse JOMO, ele surgiu do Joy of Missing Out. Que o que é isso, né? A gente passou por uma era que todo mundo queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o JOMO, que também surgiu com a geração Y, que é assim, que é o prazer de eu estar comigo mesmo. Tipo, eu não quero ser convidada. Né? Agora eu não posso nem dar esse exemplo que eu dava, né? Mas nas palestras eu falava assim, gente, é quinta-feira, todo mundo já fez reunião, parará. Quando chega a sexta, você senta no sofá, você pega o Instagram, você vê aquela tua amiga de salto alto, numa festa, música alta, você fala, graças a Deus que eu não fui convidado para isso. Eu não quero. Eu quero ficar no meu sofá. Né? Agora a gente quer sair de casa, né? Mas agora não dá. Mas o JOMO é isso, né? É o bem-estar da tua companhia. Né? Já existem estatísticas falando que até 2040, nos Estados Unidos, mais da metade da população vai ser solteira. Então, assim, as pessoas aprenderam que assim, eu não preciso de ninguém para eu estar feliz. Né? Eu posso ter bem-estar sozinho. E aí, eu queria fechar com o Nixon, né? Que ele surgiu aí em março, que é né? A gente extrapolar o minimalismo, que é o antigo ócio criativo, né? Que a gente começou a ser refém de ser produtivo e a gente esqueceu do ócio criativo e que não fazer nada sem culpa faz bem, né? Que se você tem que é o Nixon, que foi um termo que surgiu na Holanda, que é esse minimalismo vendo para dentro de casa e que você pode se desconectar e que você pode estar sem fazer nada, que não tem problema nenhum, tá tudo certo. Né? E através do ócio criativo, do Nixon, né, que a gente produz, que a gente cria, que a gente tem mais bem-estar. Né? Então, era isso que eu trouxe para a gente para dividir hoje. E incrível. Eu acho que dá para a gente abrir para umas perguntas, né? Sim, exatamente. Nossa, incrível, Cristi, incrível mesmo. Do pouquinho, né, que você pôde apresentar já é um conteúdo realmente incrível. Deixa eu convidar o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta abrindo a câmera, por favor, pode abrir a câmera para eu visualizar. Eu acho que umas 2 perguntas dá para a gente fazer, ou mandar no chat, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer a primeira pergunta. Cristi, tá. Nesse novo momento aí que você mostra, que realmente quantas pessoas acumularam muita coisa, né? Eu queria questionar um pouquinho a questão do luxo, né? De tudo que a gente vê muitas vezes muito em mostras de arquitetura, muita opulência, né? Muita imponência. Como que fica tudo isso nesses novos tempos, desses conceitos todos que você apresentou? Aí, como que é o novo luxo? Então, o novo luxo, né? Eu acho que ele vai... Eu vou falar agora um pouco, assim, uma visão pessoal particular minha, mas um pouco do que a gente tem ouvido, né? Então, assim, primeiro quando a gente fala de minimalismo, a gente não está falando que vai faltar alguma coisa, né? É eu consumir menos, mas eu posso consumir melhor. Então, eu acho que o mercado de luxo ele não é tão afetado. O que eu acho que vem mudando é o consumo desenfreado, né? É esse alto
esse consumo exagerado, e a gente já vê vários impactos aí, principalmente na indústria da moda, se reinventando, né? Porque se a gente pegar o que era luxo lá atrás, né? O que é luxo na história? Quando a gente vê aí as monarquias, né? Quando a gente volta lá no século XIV, o que era o luxo? É eu ter um negócio, algo muito bom, né? Um jogo de jantar que passou da minha tataravó para minha bisavó, nananã, e que ainda é bom, né? O negócio é tão bom que ele é luxo, que é uma herança que eu tenho por 5 gerações na minha família, né? Esses dias eu vi, sei lá, a neta, sobrinha da Margaret, da Elizabeth casando, e ela usou uma tiara que usou não sei quem, que não sei quem, não sei quem lá no... Então, assim, isso é luxo. Então, eu vejo que o luxo ele vai voltar a isso, né? Tem até um caso de uma pessoa que tinha comprado uma jaqueta de couro da Gucci, dela usou, daí começou a ficar gasta de tanto que usou, e ela chegou na loja, eu quero uma outra igual. E o vendedor falou assim, não, agora que tá a tua cara, continua sendo boa, mas agora ela tá com a tua cara, a jaqueta é sua, né? Então, o luxo é isso, você não precisa comprar. A bolsa começou a ficar um pouco puidinha ali, é uma marca de luxo, é uma marca que você gosta, você não precisa trocar. Agora que ela tá com a tua cara, agora que ela é sua, né? Então, eu vejo que a gente vai repensar um pouco o luxo, e a indústria do luxo, ela também está se reinventando, né? Ela está percebendo a importância de pensar no consumo consciente e abraçar isso. Sim, sim, bacana. É uma reflexão bem interessante, né? Porque, por exemplo, imagina, aquela bolsa que é caríssima, por exemplo, né? Eu não vou ter 5 dela, talvez vai ter uma, né? Seria algo... E a gente vê também, João, esses dias eu estava vendo que tem a questão da locação, né? O aluguel de peças de luxo, ele também está crescendo muito. Porque existe, por exemplo, existe no mundo das celebridades aquela questão, você não pode repetir. Então, se você não pode repetir, eu vou alugar, eu uso, vou naquela festa, depois eu devolvo. Tá tudo certo. Sim. Então, para que eu vou ter mais uma que eu vou usar uma vez? Né? Então, é um pouco ressignificar isso, e que eu acho que a gente está aprendendo. E aí, se eu posso consumir menos, né, João? Eu posso me dar o prazer de ter algo de luxo, né? Então, eu acho que é um caminho duplo, assim. Exato. Eu vi que a Juliana Fini abriu a câmera aqui. Juliana, você quer fazer uma pergunta? Tá a sua câmera aberta. Vê aí, Silvia. Tudo bom? Adoro pergunta, né, João? Eu sou a perguntadeira aqui das palestras do João, tô adorando essa semana toda da Mostra Art Design, e a Christian eu tô direto lá dando os coraçãozinhos nas lives dela lá direto. Essa semana você trouxe, nossa, que mulher fantástica, ela foi, acho que diretora do Boticário, não era? Não passei no Boticário. Não, aquela que deu a palestra para você, ela foi... A Beth foi, ela é incrível, né? A Beth foi do Boticário, aham. Isso, por isso que eu queria perguntar um pouco para você, que eu estava ouvindo o Pedro Franco, né, design famoso brasileiro, não sei se o pessoal aqui conhece, que ele estava falando desse design de luxo, o que vai ser o luxo. Você chegou a ver um pouco desses comentários que ele está trazendo a série Rendas? Você chegou a ver? Então, eu não vi, mas assim, eu converso muito com o Pedro. Agora faz um pouquinho de tempo que eu não converso com ele. Mas a gente já conversava que o luxo ele vai vir muito do feito à mão, né? É que não deu para eu dividir aqui com vocês essa macro tendência, mas a gente vê muito isso. O artesanal, ele se aproxima da arte, né? Quando a gente fala da casa, eu acho que a Cris deve falar isso agora na segunda parte. A casa é a extensão da nossa personalidade, né? Então, quando você viaja, você traz algo feito à mão, algo único, que você se identifique, você coloca na tua parede, só você tem. Então, o luxo, ele tende a se aproximar disso, porque, bem ou mal, são peças únicas, edições limitadas, exclusivas, e o artesanato, né? Ele é um mercado hoje que ele vale 35 bilhões de dólares. É um mercado que já tinha uma expectativa pré-pandemia
de crescer 12% até 2023 e 65% das exportações de artesanato ele vem de países subdesenvolvidos. Então, eu estou dando um chute aqui, tá? Mas se a gente pensar na quantidade de pessoas que perderam o emprego e vão voltar para o feito à mão, porque não vão se recolocar, olha o crescimento que a gente vai ter desse mercado, né? E mais uma provocação. Quando a gente pensa no industrializado e a gente começou a pandemia com máscara descartável, o que aconteceu? Sumiu. O que a gente foi fazer? Quem que costura, quem que é a tia, quem que é a vizinha, que faz... E agora está todo mundo vivendo de máscara de tecido. Então, é uma mudança e eu vejo, né, o Pedro, ele já estava com essa ideia das rendeiras, né, dessa renda vindo, isso vindo para o luxo, e eu vejo que o luxo, várias marcas de luxo, se você perceber, elas estão indo olhar para a história do design. Então, o ano passado tinha um desfile da Christian Dior, que ele já foi feito todo com os designers da África, né? Usando essa riqueza da cultura africana e trazendo para a cena. Então, o luxo ele está olhando para isso e ele vai olhar tanto para o feito à mão como para a sustentabilidade também. Eu acho que são os dois pilares que o luxo vai abraçar e já está abraçando aí. Muito bem, perfeito. Respondido, Obrigada. Luciana. Obrigado, viu? Obrigada, Cris. Imagina. Gente, se tiver mais alguma pergunta para a Cristi, pode mandar aqui no chat. Se ela não responder agora, depois ela responde também. Eu acho que eu vou conduzir, então, Cristi, aqui para a Cris Maia. Tá bom. Né, para a gente continuar, porque eu acho que ela vai seguir muito nessa mesma toada aí. Então, muito obrigado por enquanto. Continua por aí, a gente volta a falar já já. Tá bom. Tá? Tá bom. Gente, agora a gente vai para a parte. Então, deixa eu agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aqui do nosso Arc Design Talks. A Tramontina, Roca Brasil, Hunter Douglas, C&C Casa e Construção, Marcato Móveis, Lafayette Módulos Construtivos, a Riolex, Delta Rio Elevadores, Mazotti Móveis, Cogitária, agência oficial da Mostra Arc Design, a revista Interarc, nosso Media Partner, também o Ateliê by Casa, associações de arquitetos que têm parceria com a gente, Sala de Arquitetos de Caxias do Sul e Movarc, aqui em Rio Preto. Cris Maia, jornalista, assim como eu, gosto muito do trabalho dela, admiro muito, por isso convidei também aqui para estar com a gente. Foi a Graciela Andrade, uma querida amiga que fez a nossa ponte. E vamos falar aí sobre essa ressignificação da casa, a decoração com afeto. Cris, com você. Boa noite mais uma vez. Boa noite para você. Eu tô querendo que você continue com a Cristi aqui, porque eu tô assim, ó, babando, né? Adorei. E eu queria que o meu microfone estivesse aberto para eu ficar trocando. Ai, eu também acho isso. Foi incrível, assim, adorei. E assim, eu vim aqui, mas vou compartilhar minha tela. Espera aí. Fique à vontade, coloca aí pra gente. A Cristi também tá lá, ela vai, se ela quiser aqui também fazer questões para você, que também fica aberto aí, Cristi. Compartilha por isso. Na verdade, assim, eu vi muito, né, a Cris falando, eu tava aqui babando, porque assim, eu acho incrível esse estudo, né, que a indústria faz do comportamento, das tendências, para a partir daí lançar produtos. Eu não vim aqui apresentar estudos, nada técnico, assim, né, eu vim trazer a minha experiência como jornalista, né, nesse mundo de decoração. E aí eu começo fazendo uma pergunta para todos vocês, né? Como que vocês se relacionam com a casa de vocês, né? Eu vou começar me apresentando e eu não estou conseguindo... Ah, meu pai, peraí. Ah, tá, peraí. Eu vou me apresentar primeiro, assim, eu sou Cristina Maia e como eu me interessei por decoração. Eu sou uma jornalista que tinha factual na veia, sabe? Aquela jornalista assim, tem uma rebelião acontecendo, eu quero estar lá. Tem uma família sofrendo
por um direito que não está sendo respeitado, eu quero estar lá intermediando isso por ela. Então, assim, eu era uma jornalista de factuais, de histórias reais, e tinha essa coisa do social muito grande dentro de mim. Como que eu me interessei por decoração? Como é que eu fui parar nesse mundo? Primeiro começou com uma necessidade de me destacar dentro do jornalismo. Eu queria apresentar um projeto para o Jornal Hoje que me diferenciasse dos outros jornalistas. E na época eu estava construindo a minha casa, me interessando por decoração. E eu falei assim, poxa, eu vou apresentar um projeto sobre decoração. Não entendia nada de decoração, não entendi, eu estava construindo a minha casa, ponto. Era só essa minha questão pessoal. Eles aceitaram a minha proposta, levamos o quadro do jornal. Gente, eu não estou conseguindo subir a minha tela aqui, peraí. Aí, vai rodando ela. Isso. O que foi o quadro do Jornal Hoje? A gente tinha, por quase 7 anos, né, a gente ficou no ar, um quadro dentro do Jornal Hoje aos sábados, que apresentava o olhar do arquiteto, o olhar do designer, o olhar do profissional sobre algum assunto. Eu sempre tive uma preocupação de tentar fazer um elo, como eu fazia nos outros assuntos, entre o público e o profissional, para que o profissional conseguisse dar dicas para aquele público que talvez não conseguisse ter dinheiro para comprar ou para contratar um arquiteto, para fazer um projeto para eles. Então, assim, durante esse período que eu fiquei com um quadro no ar, eu ia atrás de profissionais e sempre tentava nichar um pouco mais o assunto, tipo, como colocar quadros na parede, como pintar uma casa, como escolher um rodapé para sua casa, o que é tendência de decoração, quais são os produtos novos que estão sendo lançados no mercado, como que eu resolvo um problema enfim, minha casa tem um pé direito muito alto, como é que eu trago aconchego para ela? E aí eu sempre nichava um pouco o assunto, ia atrás de algum profissional e tentava traduzir a linguagem técnica para uma linguagem mais acessível para que a pessoa que estivesse em casa conseguisse, sem a ajuda, claro, aí no caso de decoração, não arquitetura, conseguisse sugar um pouco desse conhecimento e colocar na vida dele. Então, assim, essa sempre foi a minha preocupação. E sempre dei muita voz para os arquitetos, os profissionais. E o que a gente sentiu? Quando eu apresentei essa proposta para a Globo, a gente entrou no ar e a gente tinha também um blog dentro do site do Jornal Hoje. Na primeira semana que o quadro estava no ar, o blog do Jornal Hoje, que era eu, porque na verdade esse quadro sempre foi muito eu, assim, não é porque não é querer ser mais menos, não, mas assim, às vezes as pessoas achavam assim, é a Globo, né? Tanto é que no blog sempre assim, porque a Globo, não sei, não era a Globo, era eu fazendo. A gente bateu a audiência, na época tinha na medida certa do Fantástico, então a gente tinha mais acessos, a gente teve já na segunda semana mais acesso que o próprio Medida Certa. E por que a que eu acredito isso? Não a mim, mas ao assunto. Eu acho que as pessoas querem, né, sempre desejaram ter um ambiente mais acolhedor para receber seus amigos, para se sentir em casa, para se sentir bem nas suas próprias casas, enfim. Nessa época, o que eu achava? Não estou conseguindo dividir a tela de novo, estou fazendo alguma coisa errada. É você que está subindo baixar aí? ela, né, Cris? Acho que clica em cima que daí ela vai, aí você localiza a sua barra de rolar aqui. Isso, aí, ó. E assim, enquanto eu ia fazendo as reportagens, eu ia aprendendo, né? Então, assim, como é que se coloca uma iluminação na casa? Na época eu achava que eram lustres maravilhosos, luminárias lindas, e aí eu descobri que não, que tinha todas umas técnicas de projeto, de light designer, de destacar alguns pontos, de valorizar alguns objetos. Então, conforme iam surgindo as minhas curiosidades,
eu ia aprendendo sobre o assunto. Então, naquela época, eu achava que uma boa decoração era feita de quê? Principalmente de técnica, né? Porque os arquitetos sempre sabiam das proporções, de composições, de formas, de estruturas, de cálculos. Então, assim, eles sempre tinham a melhor solução para o problema do cliente. Então, tinha sempre um projeto, né? Você estuda o ambiente, você planeja os processos, você determina como é que vai ser cada etapa da obra, você deixa ali na parede todos os revestimentos que você vai usar para todo mundo se achar dentro daquela obra, as tendências, né? O que está sendo lançado de materiais, o que é quais são os mobiliários que são mais tendência, design das peças, layout. Agora o que está ditando a arquitetura são as telhas de concreto. Ah, não, agora são as casas que tem o teto, que o telhado não está à vista. Então, assim, eu achava aquilo tudo sempre me fascinou, porque eu achava aquilo tudo um universo muito novo para mim, né? E eu achava que uma boa decoração era feita disso, né? Embora muitas dessas casas que eu toda vez que eu tento descer aqui eu não consigo, João. Que coisa. Aí vai, acho que você encosta aí eu consigo descer. Desculpa, gente, eu não estou muito habituada com isso. Eu não fiz 3 lives no meu dia. Só que aí, assim, as casas que eu visitava desses arquitetos, que na verdade, assim, o que a gente fazia? O arquiteto, a assessoria de imprensa do arquiteto entrava em contato comigo e a gente ia nas casas dos clientes, embora os clientes não aparecessem, porque o foco era o conhecimento do arquiteto. E eu achava a maioria das casas lindas, maravilhosas, com soluções incríveis, mas frias. Sofás sempre rebaixados, a mesinha de centro também, porque agora a moda era contemporânea, então tinha as linhas, era tudo muito parecido, né? Alguns arquitetos, assim, a minoria, que eu achava demais, e eu não conseguia identificar direito o que era, enfim. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo, porque aí eu acho que passa também pelo meu processo de ressignificação profissional, não só o meu processo, não um processo de ressignificação das casas, que as casas, elas são muito mais do que isso, né? Eu acho que uma casa não é feita de tijolos, uma casa não é feita de concreto, uma casa não é feita de projetos apenas, claro que tem que ter tudo isso, mas é uma casa, para ser harmoniosa de fato, para ela precisa ter alma. E para uma casa ter alma, eu acho que a casa é feita de histórias, a casa é feita de vivências compartilhadas. Tem pessoas que se apegam à casa que vivem, mas por quê? Só porque ela é mais bonita? Só porque ela é mais luxuosa? Não, mas é porque você viveu uma história ali dentro. Você tem um vínculo de pertencimento com aquele lugar, né? E aí, lá estou eu agarrada aqui de novo. Agora. Vai, João. Quando você Do clica. nada vai, eu não sei por que vai, alguma coisa que eu faço e ela vai, mas agora eu vou ficar agarradinha aqui, então tá. E aí, assim, eu descobri, na minha experiência particular, que uma boa decoração é feita, acima de tudo, com afeto. Muitas dessas fotos que vocês estão vendo aí, eu preciso dizer, é de uma mostra de decoração que eu fui em São Paulo ano passado, Casa na Toca. Não sei se alguém aqui foi nessa mostra de decoração, que eu fiquei... Como chama? Enlouquecida. Casa na Toca, que tem muito de decoração afetiva. E aí, nessa mostra a gente via muito fibra natural, folhagens, peças artesanais. Então, na verdade, assim, a valorização do que tem significado para você. Então,
muitos profissionais talvez não consigam, assim, às vezes não dão tanta voz, traduz, assim, faz uma entrevista talvez com o cliente e tenta atender a necessidade do cliente, mas em cima talvez de um modelo já mais ou menos predeterminado. E aí agora eu me coloco assim, o morador, o cliente, o dono da casa, ser o protagonista da história da sua própria casa, né? E aí eu tenho visto um movimento muito grande nesse sentido, como a Cris estava falando, de valorização de peças artesanais, de elementos mais naturais, de plantas, de peças com histórias para contar. E aí, quando você fala isso, são peças que você herdou da sua família, são peças que você garimpou num antiquário, para a casa ser uma casa realmente de verdade, sabe? Não ser uma casa de showroom, ser uma casa... A casa ter alma, né? Ter personalidade, garimpando. E aí, quando você vê esse movimento, o que geralmente tem paralelo a tudo isso? Garimpo de peças, o faça você mesmo, o você sentir um ambiente, né? Assim, eu tô aqui, o que eu gostaria de ter aqui? Que cor talvez que se colocar dentro do ambiente, não só numa forma de projeto, desenho, mas de mais sentimento do que a parte lógica da coisa, deixar o ambiente conversar com você. As pessoas às vezes acham engraçado quando eu falo isso, mas eu acho que a casa conversa com você. E a partir daí você ir criando cantinhos na sua casa e se colocando mais nesse cantinho. Muitas peças ganhando significados novos. De repente, você vai criar um canto na sua cozinha e usar peças de cozinha, mas com uma nova função, com plantas, enfim. E agora, principalmente, né, nesse período de pandemia, estou agarrada aqui na página de novo. Espera aí, gente. Eu não sei por que isso acontece. Principalmente agora nesse período de pandemia, não. Aqui, eu acabei vendo aqui que eu esqueci de colocar duas fotos aqui, que é a indústria, mas aí não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque a Cris falou maravilhosamente bem. Eu estive na Revestir esse ano, eu fui repórter da Revestir, e você vê muito claramente esse comportamento, né, sendo expresso em produtos. Muito granilite, voltando para o passado, porcelanato imitando granilite, vinílico imitando granilite, cerâmica imitando granilite, azulejo 20x20, com uma composição diferente, cobogós, ladrilho hidráulico, paginações usando serigrafia, que tem uma memória afetiva. Então, assim, aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a Cris falou maravilhosamente bem dessas tendências, dessas pesquisas. E agora, na pandemia, as pessoas estão muito mais voltadas para dentro, né? E passaram a se relacionar com a casa de uma forma muito mais intensa. Então, assim, você precisa, mais do que nunca, as pessoas estão sentindo necessidade, todos nós estamos sentindo necessidade de se sentir bem dentro da nossa própria casa, né? E aí eu vejo nos grupos que eu participo um movimento que se iniciou de faça você mesmo, de pessoas fazendo macramê. Essa paneirinha aqui eu fiz agora na pandemia. Mas assim, das pessoas fazendo macramê, das pessoas aprendendo a cuidar das suas plantas, das pessoas querendo pintar sua própria parede, não só por uma questão de economia, mas também numa questão de se apropriar da casa de fato, né? Ninguém tinha tempo, né? Tá todo mundo reclamando de não ter tempo. Agora tá todo mundo com tempo de sobra. E agora sim, ter tempo de cozinhar, ter tempo de decorar sua casa, ter tempo de viver o agora, mais do que nunca, né? A gente via a Cris falando um monte de coisa ali, né? Do DNA, de você tomar atitudes. Eu particularmente confesso que eu ando já eu sofri um acidente de avião há uns 20 anos atrás, quando eu era jornalista em Resende, no interior do Rio, que me trouxe 2 ensinamentos muito grandes. Um, que
a gente não, só tem o agora, né? A gente não adianta a gente ficar pensando como é que vai ser depois, como é que a viagem que eu vou fazer, a aposentadoria que não vai vir. Não adianta, a gente só tem agora e a gente não tem controle de nada nessa vida, né? A pandemia é mais uma prova disso. Então, vamos viver o hoje, vamos. Eu estou muito nessa pegada. Todos os dias de manhã eu acordo, eu vou fazer meu momento de yoga, eu vou fazer meus mantras, eu vou fazer, porque para não pirar, para não surtar e viver o hoje de uma forma muito mais intensa. E eu acho que é um exercício super forte. Nesse processo todo que eu estou conversando com vocês, também tem a minha ressignificação pessoal, né? Quando eu tenho 1 ano que eu saí da TV Globo, eu criei meu próprio canal de decoração agora. Se vocês quiserem, podem seguir para fazer propaganda. E uma coisa que eu tenho percebido que é tão legal, assim, nesse meu processo de ressignificação pessoal, quando eu fui para o canal, eu falei assim, o que eu vou mostrar no meu canal? Vou fazer exatamente o que eu fazia no jornal hoje? Vou levar os arquitetos, talvez eu possa até fazer uma playlist de casa de arquitetos ou uma playlist de dicas de arquitetos, mas eu comecei a sentir a necessidade de me colocar também, não só na minha casa, mas no meu canal de uma forma diferente, porque na Globo eu não podia fazer peças eu mesma, né? Eu gosto de trabalhos manuais, eu mesma decorar as coisas, sempre tinha que ter a chancela do profissional. E é curioso que eu fui para o canal, como eu não tinha mais esse profissional comigo, assim, será que as pessoas vão gostar do meu canal? O que né? Eu fiquei num período sentindo para ver qual que era. E é engraçado que os vídeos que mais têm visualizações no meu canal são os vídeos em que eu visito as casas das pessoas e eu conto a história das pessoas através das casas dela. Isso foi uma coisa tão assim fluida, né? Foi uma coisa que aconteceu. Na verdade, eu juntei 2 coisas, que era o meu gosto por decoração e o meu gosto por me relacionar por pessoas. Eu amo troca, né? O ser humano. E aí, o ser humano que eu digo assim, desde o nômade do deserto, né? Quando eu já tive uma experiência assim, no deserto do Saara, até porque no jornalismo a gente, numa manhã eu ia da favela ao Alphaville, uma única manhã. Então eu tive contato com pessoas muito diferentes. E eu amo, né, essa troca com as pessoas. E no canal, uma coisa que eu tenho percebido é que esse contato, tanto é que o canal ele se chama Casa em Verso e Prosa, porque não é só dica de decoração. Na verdade, eu não quero dar dicas de nada, eu quero compartilhar experiências, né? É louco, porque a Cris falou também, esse mundo, a experiência, né? É você vender experiência. Acho que intuitivamente eu acabei indo para esse lado. E é isso que as pessoas estão curtindo, elas querem um universo muito mais colaborativo, né? A gente hoje, né, ela está falando da parceria com vocês, que a gente vai multiplicando as energias, mas entender, e fora do mundo corporativo que eu estou agora, eu tenho experienciado um movimento também muito mais colaborativo. Enquanto jornalista de uma TV, eu ia atrás do furo de reportagem e guardava ele para mim, porque a outra emissora não podia ter essa informação que eu tinha. Agora, no mundo virtual, eu tenho descoberto assim, uma pessoa que saiba, talvez não tenha tanto conhecimento quanto a outra, compartilhando daquele nicho um conhecimento que ela tem muito mais. E as pessoas vão compartilhando, as pessoas vão dizendo, você vai fazer um vídeo no canal do outro para chamar seguidores para ele e para você. É tão louco isso, eu tô achando isso tão incrível. Quando eu fui pro YouTube, umas seguidoras que não eram seguidoras, né, umas telespectadoras que me seguiam no meu Instagram pessoal, que é bem pequenininho, porque a Globo não deixava a gente, né? Elas entraram em contato comigo, elas são italianas, e elas têm canais,
Porque é louco isso também. As pessoas querem ver você sem maquiagem. As pessoas querem ver você na sua vida. As pessoas não querem um vídeo super editado. Então, eu também estou me desconstruindo para me construir de novo. Porque, para mim, era o limite do tempo, 1 minuto, 2 minutos, tudo esteticamente perfeito, iluminação, qualidade técnica, tinha que ter conhecimento do... E no YouTube não é isso, né? Nas redes sociais as pessoas querem a experiência e elas me ensinaram muito, porque elas têm os canais delas lá. E muito louco. Eu tô encantada com essa possibilidade de um ajudar o outro, não ter, eu te dou isso se você me der. Eu posso estar caindo eu posso estar achando agora o mundo cor-de-rosa, tá? Ainda não experienciei talvez um outro lado, mas eu tô encantada com isso, de um querer ajudar o outro, e uma prova muito grande no canal é isso, que as pessoas elas estão interessadas com as histórias, com o pessoal. Quer ver? Deixa eu ver. E aí eu divido essa tela com vocês, porque assim, essas casas que eu mostro não são casas feitas por arquitetos. A maioria das casas que eu mostro são pessoas que curtem a casa e vão ganhando uma pecinha, vão viajando, ou vão garimpando, enfim, e vão se colocando na casa. Quase todas as casas, talvez uma ou outra tenha tido uma orientação no arquiteto, né? Principalmente para construção, mas a maioria são as pessoas que estão se colocando na casa. E aí eu tenho tenho filosofado sobre tudo, porque assim, é muita coisa, né? Ressignificação da minha carreira, ressignificação da minha pessoa, ressignificação das casas que eu estou visitando. E entendendo que quando você se relaciona com a sua casa, você se relacionar com ela, é um exercício de autoconhecimento mesmo, né? A nossa casa, ele é o abrigo da nossa intimidade. Você não se lá fora você tem máscaras dentro da sua casa, você não tem. Ela é o lugar das lembranças guardadas, né? É o nosso estado de espírito materializado. Por exemplo, quando eu fui demitida, porque eu fui cortada da Globo, porque achavam que eu tinha um salário alto e agora estão cortando tudo, né? Porque não é só crise financeira, mas também crise de mídia. A primeira semana em casa, eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa, porque muitas roupas eu não ia usar mais. E aí eu resolvi fazer a faxina. E é bem isso assim, quando a sua vida está em desordem, você tenta colocar ordem em alguma coisa para colocar ordem na sua cabeça. Não é assim? Não sei se com vocês acontece dessa forma. E eu acho que existe uma simbiose entre a gente e a casa. Eu acho que tanto a casa pode causar um impacto positivo no seu estado de espírito, como o seu estado de espírito também pode se materializar na sua casa. A minha primeira referência de casa foi de uma amiga minha na época de faculdade, porque meus pais não tinham muita essa coisa de decoração. E a minha amiga tinha casado, a gente na faculdade, ela montou uma casa maravilhosa. E eu tenho muito a casa dela como referência, para mim era muito colorida, com peças antigas, mas uma casa muito leve, uma casa muito feliz. E agora quando eu montei o canal, eu virei para ela e falei assim, ela mora em Minas, assim, amiga, eu preciso mostrar a sua casa no canal, porque a sua casa é incrível. Claro que ela já mudou de casa, né, nesse tempo todo, mas eu tinha certeza que a casa dela, se lá atrás, quando ela montou a casa era incrível, cheia de história para contar. Porque história mesmo, olha só, esse cantinho aqui, essa peça eu comprei dessa forma, essa aqui eu ganhei, essa aqui eu fiz. Então, a casa conta histórias da nossa vida, né? Disse, amiga, eu preciso mostrar essa casa no canal. E eu estive na casa dela, e não era para gravar para o canal, porque eu fui visitá-la. E ela tá, assim, num momento muito difícil. Pai com Parkinson, mãe com Alzheimer, e ela tendo que se virar. Quando eu entrei na casa dela, a casa dela estava uma poluição, uma zona, que eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não vim com a câmera, né, de cara, porque não dá mais para mostrar a casa dela nesse momento. Um quarto com bagunça até em cima, mas qual a leitura que eu faço de tudo isso? A vida dela está uma zona e a casa dela se transformou numa zona. Então, eu acho que a casa expressa muito o nosso estado de espírito, mas eu acho que também é uma terapia quando você começa. E eu falei com ela, amiga, começa tirando
as roupas de cima da cama. Vai aos poucos. Se você não tá com tempo para dar um geral, vai um dia de cada vez. Limpa primeiro a cama, depois limpa o armário, depois... E é um processo curativo. E a última vez que eu falei com ela por telefone, ela está fazendo isso. E ela tem percebido um efeito muito grande no estado de espírito dela, assim, de conseguir se curar, vamos dizer assim, mexendo na casa de novo, né? Aí nessa tela eu coloquei que as pessoas estão se apropriando das suas casas e estabelecendo com elas um vínculo de pertencimento. E isso é muito importante para a nossa própria identidade. Eu não digo você se apegar ao bem material, não. Eu tenho um processo um exercício muito grande de desapego, porque quando eu falei com vocês que eu comecei a pensar no site do Jornal Hoje, né, no canal do Jornal Hoje lá, quando eu estava construindo a minha casa, assim que ela terminou de ser construída, eu entrei num processo de separação e para resolver, porque o ex não saía da casa, eu tive que desapegar da casa. E eu fiz um processo para me dizer, olha que louco, né? Você compra um terreno, você planeja, né? E quando você vai usufruir daquilo, você tem que desapegar daquilo para ser feliz, né? E agora eu voltei para ela, porque é uma história louca. Mas assim, mesmo que você more de aluguel, mesmo que você não tenha uma casa de revista, mesmo que você não tenha uma casa própria, eu tenho visto um movimento muito grande das pessoas porque tem muita gente que fala assim, não vou mexer nessa casa aqui não, porque ela não é minha, e depois eu vou deixar dinheiro se eu tiver que sair. As pessoas estão criando alternativas para se pertencer àquele lugar, pelo menos enquanto estiver por ali. Então, quando eu falo de pertencer, de criar vínculo com a casa, não é nem uma questão de material, sabe? Mas de se sentir bem. Nos últimos 3 anos, eu mudei 3 vezes de casa, e cada uma das vezes, que é louco isso, né? Insano, mas eu pintei, eu pus papel de parede, eu enfeitei. Essa casa aqui, eu não sei quanto tempo que eu vou estar, mas eu acabei de pintar essa parede aqui na pandemia e fiz também para criar conteúdo para o canal. E eu acho que isso, quando as pessoas se dão conta disso, não sei se vocês conhecem o canal do Luffy, você conhece, João? Sim, conheço. Bacana. Nessa pegada de canal do Luffy, porque assim... E tô num grupo de pessoas que seguem ele, e é louco, e aí nesse grupo tem pessoas de todas as partes do Brasil, do Nordeste, do Sul, de tudo quanto é lugar, da Inglaterra, da Espanha, Madrid, brasileiros que foram para o mundo, de tudo quanto é nível social, e todo mundo se colocando na casa e fazendo suas peças e compartilhando, que é muito mais do que isso, né? É a planta, é a meditação. E para mim está sendo um movimento muito novo. Eu estou aqui contando para vocês a minha experiência pessoal, né? Nem sei se eu agrego. Quando eu comecei a ver talks que você estava divulgando, assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Porque é muito a minha experiência, né? Enquanto um ser humano observador e apaixonado por outros seres humanos. Sim, não, eu acho que justamente o Cris, você traz muito dessa vivência, né, de uma jornalista que trabalhou segmentada com isso, né? Isso faz parte da sua vida aí durante os 7 anos do período do jornal, e depois você gosta muito disso e trabalha com isso, né? Então, acho que mostra muita importância dessa afetividade na decoração, dessas inspirações, né? Acho que isso é, sem dúvida, muito bacana, né? Muito legal. E é louco, porque assim, as pessoas, claro que eu particularmente, como eu tive muito contato com arquitetos, né? 7 anos tomando daquilo, né, que eles me ofereciam, eu fui criando noções de proporção, de volume, de textura, de harmonia das coisas, de criar cantos, né, porque eu tenho muito isso, assim, para você, né, é uma coisa bem minha. Para o espaço ficar harmonioso, você precisa criar cantinhos dele, um cantinho na parede, um cantinho no chão.
Essa parede que eu criei é a parede, é um canto, mas dentro da própria parede tem esse cantinho, que foi uma coisa que eu aprendi com os arquitetos. Mas mesmo as pessoas que não têm esse conhecimento, você vê, elas estão se colocando e estão mostrando, né? As redes sociais são uma prova disso. As pessoas estão colocando o que elas têm feito na casa delas. Elas estão sem vergonha de aquilo ali é bonito, é feio. Tem amigos que falam assim, Cris, você tem tanto jeito para decoração, você não quer me ajudar? Aí eu super, é bom que eu vou aprendendo, né? Porque tudo para mim é aprendizado, vou. E você chega na casa da pessoa, a pessoa que curte isso, ela começa a falar assim, porque eu tava querendo fazer, então, por que você não faz? A pessoa já tem a coisa pronta na cabeça dela. Então, assim, na verdade, ela não precisa de mim. Talvez ela precisa que eu diga assim, tá legal, né? E de repente o que é legal para mim, por exemplo, eu não curto casa minimalista, desculpa, Cris. Assim, não é questão disso, mas assim, eu gosto de coisas, né? É gosto, né, Cris? É gosto. Casas modernas, eu sou mais do lado mais rústico, para coisa mais de campo. Eu moro no meio do mato, né? Sempre a vida toda. Então, eu curto muito essa pegada. Mas, então, as pessoas... E eu acho que os arquitetos poderiam, talvez... Ai, gente, se tiver muito arquiteto ouvindo aqui, desculpa. Mas ouvir mais as pessoas, né? Eu percebo muito, assim, nessa época que eu estava no quadro, as pessoas, elas têm alguns arquitetos que têm as lojas, que têm as marcas e que eles vendem isso para o cliente. Enfim, mas não vou entrar nessa discussão. Mas... Deixa eu aproveitar que você tem mais algum slide aqui para compartilhar, senão a gente... Não? Então pode tirar, deixa que eu tiro aqui para você. Ó, vou tirar aqui, interrompi, aí. Deixa eu colocar no nosso bate-papo aqui, convidar uma arquiteta para conversar com a gente, a Deise Costa. Ô, Deise, abre sua câmera aí para você entrar aqui no nosso bate-papo. A Deise faz parte do nosso elenco de arquitetos aqui da Mostra ArcDesign. E como você falou, eu acho que hoje foi o primeiro dia que a gente comentou mais especificamente, por isso mesmo que eu quis te convidar, Cris, para a gente falar sobre a decoração, né? Porque tem, claro, toda a parte fundamental do arquiteto que ele vai realizar, que é realmente fundamental e que eu fico assim, e acho que muita gente também, impressionado como que o arquiteto muda tudo a visão das coisas e deixa tudo muito melhor, né? Tudo muito mais bem pensado. Mas também tem aquilo que você falou um pouquinho aí, de que eu acho que o arquiteto tem que pensar, e sempre deve pensar nisso, de que a casa é feita não para ele morar, mas para quem vai morar, né? Então, deixa eu chamar a Deise. Boa noite, Deise, seja bem-vinda. O seu comentário e sua pergunta aí para elas, fica à vontade. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Eu gostaria de parabenizar as duas. Eu achei maravilhosa a fala, que agrega muito, esclarece muito. O arquiteto e o design de interiores, ele tem a dificuldade de ser compreendido como um construtor de espaço. Porque, na verdade, a gente constrói o espaço para a pessoa, né? A pessoa é a que vai utilizar o espaço. E a gente sabe que tem os gatilhos, né? Que a Cristi falou da neuroarquitetura, que são os gatilhos emocionais. E também nós temos no nosso inconsciente uma ideia pré-estabelecida do que é lar e do que é aconchego, né? Então, a gente não nasce assim, é assim, né? Existe todo um mercado formatando a gente, existe toda uma educação familiar e convivência, enfim. E aí essa conexão afetiva e essa identidade emocional, ela é construída dentro da gente também, né? Na verdade, a gente está buscando esse aconchego hoje em dia, por causa da pandemia, que é um retorno ao abraço, né? A gente precisa ser abraçado. O que eu vejo, que eu tenho uma dúvida, é de como conciliar essa demanda do mercado, que é muito forte, né? Que são as casas vitrine ou casa de revista, como as pessoas costumam dizer, com a casa afetiva. Lógico que a gente escuta o cliente, a gente sempre está atento, mas a gente tem que tentar conciliar essas duas coisas. E, além disso, na minha opinião, o arquiteto e o design de interiores, ele é muito importante
porque ele compreende as minúcias do espaço, né? Os fluxos, a circulação, como a pessoa vai usar. Não é apenas decoração, né? Então, a pessoa ela tem que ter uma qualidade naquele espaço e tem que ter um conforto em permanecer no espaço, né? Não é um espaço de passagem, é um espaço de permanência. Então, a minha dúvida é essa: como conciliar o mercado com o afetivo, principalmente hoje, que nós temos essa questão de estarmos todos dentro de casa confinados, e o papel, que na minha opinião é crucial, do profissional, ou não, que o autodidata ele pode se aventurar e ter êxito. Seriam essas questões. São provocações apenas para animar a noite. O que você acha, Cris? Qual Cris? Cris Maia. Então, assim, eu particularmente adoraria contratar um profissional para fazer os meus espaços decorados. Porque eu acho que vocês têm uma visão técnica que nós leigos não temos. Sim. Tem profissionais incríveis que derrubam a parede. E essas coisas a pessoa leiga não tem condições de fazer e nem acho que tem capacidade para isso. Mas, ao mesmo tempo, também acho que tem muitas pessoas que não são profissionais que conseguem deixar a casa, mas aí eu acho também que são pessoas mais artistas, que têm o dom da arte, geralmente artesãos, pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade. Eu, particularmente, uma visão diferenciada, né? Essas que eu falo que todas que eu visitei, elas têm uma sensibilidade diferente, é fato. Eu não sei, eu acho que talvez, assim, ter mais conversa, assim, acho que às vezes até o próprio cliente, quando ele contrata um arquiteto, ele acha que a história dele não fica bonita na decoração, ele quer tudo diferente. Sim. Eu não sei, sinceramente, assim, talvez ter mais... Conexão. Conexão. E cliente. Porque o próprio cliente, eu acho que às vezes ele, por exemplo, usar peças que a pessoa já tem, não sei. Eu acho que conexão. Por exemplo, se eu fosse procurar um arquiteto, talvez um arquiteto que tivesse mais o estilo que eu gosto. Sim. E também, historicamente, nesse momento, em cada momento, são valorizados alguns objetos ou itens que traz também o status. Então, a sociedade nossa é capitalista, ela tem o desejo do status. Então, a gente tem que lidar com isso também. Às vezes a pessoa não sabe que ela quer o ambiente aconchegante. Ela imagina que a casa ideal é o ideário do que se vê, né? Então, é a casa que eu vejo na revista, que é o ideal do status que eu quero ter. Então, às vezes, se perde a afetividade nessa conversa porque fica truncada. Ela não entende que o espaço não pode ser frio, não pode ser uma vitrine, um lugar de passagem. Ela tem que ter um lugar para ela se sentir dentro do lar, como você disse, um lugar que tenha alma, né? Que ela fique feliz ali dentro, tenha aconchego. Então, talvez o papel do arquiteto, do design, seja esse o desafio, né? Conseguir trazer esse sonho dela com a afetividade, não deixar se perder. Uma coisa, quando eu fui construir essa casa que eu moro, uma coisa que eu falei para o arquiteto, assim, eu não sei direito como é que vai ser a casa, mas uma palavra que eu quero que você guarde na sua cabeça. Eu quero uma casa aconchegante, ponto. Aconchegante. Posso fazer vários pedidos no meio do caminho que não combinam com isso, porque isso acontece, né? Mas tenha isso como um norte. No meio do caminho, uma coisa que eu falei com ele, eu não quero uma casa com laje. E você vê, direito alto. Aí que tá, eu queria uma casa com o forro aparente. Aparente, sim. Mas não precisaria ser uma casa com pé direito alto, porque uma casa com pé direito alto não vai ser aconchegante. A minha casa, ela tem
4 metros de altura. Uhum. É alto. Aí, assim, aquela palavra aconchegante se perdeu no meio do caminho, você percebe? Entendi. Então, e é interessante porque é muito peculiar. Existe, lógico, o meio termo do que é aconchegante, mas também existe a peculiaridade, a identidade da pessoa, como que ela vivencia, né? Às vezes, para um artista, como você disse, o espaço que ele precisa é enorme. Para outra pessoa que quer se sentir abraçado, o espaço que dá aconchego é pequeno. Na verdade, o arquiteto e o design de interiores tem que ler muito bem o cliente, né? Tem que compreender profundamente o cliente, creio Deixa eu. eu chamar a Cristi aqui também Ah, para sim. participar dessa nossa conversa. Ô, Cristi, fala aí quais são suas impressões sobre esse tema que a gente colocou aqui. Então, eu acho que eu desde o ano passado, quando a gente começava a falar um pouquinho da casa, né, do lar, eu brincava quando a gente falava de tecnologia, muita gente falando assim, mas hoje em dia tem software, você coloca o tamanho do terreno, você coloca o tamanho da casa e desenha. Eu falava assim, gente, o futuro do trabalho do design de interiores, do arquiteto, é entender de gente, né? Vocês já são, né? Eu brincava e todo mundo falava assim, Cristi, você traduziu a palavra, que eu falava assim, vocês são psicólogos que constroem as casas das pessoas. Perfeito. Porque vocês precisam entender da pessoa, você precisa entender daquela rotina, como que funciona aquela família, né? Que nem a Cris falou. Para ela, aconchego era o forro exposto, baixinho. Então, assim, mas precisa de uma entrevista profunda, né? E quando a gente fala de neuroarquitetura, hoje você tem os equipamentos de neurociência que você pode experimentar, né? Eu já tenho uma visão particular que eu vejo, lógico, a gente tem essa coisa do status, né? Mas quanto mais autoconhecimento, a gente vai vendo que as pessoas não querem mais a casa da revista, porque a casa capa de revista, ela não é aconchegante, ela não funciona, né? Ela é bonita e ponto, né? Então, o aconchegante, né? Por isso que a gente fala, assim, que nem a Cris fala do artesanal, esses tons de terracota, esses tecidos mais confortáveis, a pessoa quer que o lar seja refúgio, né? E já era isso. Então, eu vejo que é muito isso. Eu vejo que, né? Qual que é o propósito do arquiteto? O ser humano está no centro. Né? Então, você tem que entender de gente. Se você não gostar de gente, né? Que nem marketing, né? Esquece, né? Que nem jornalista. Esquece que você não vai rolar, não vai dar certo. Exatamente, aí se identificar, né? Acho que tá o que a Cris Maia comentou, né? De claro que ela vai ter que escolher para a casa dela um arquiteto que ela se identifica que fez mais esse estilo que ela quer, uma casa campestre, algo assim. Já eu vou em busca de alguém que não faz uma coisa mais industrial, mais moderna, e para cada um saber conversar, né, Deise, chegar num consenso. O foco, né, como a gente está num consenso, o foco não é a construção em si ou o espaço em si. O foco é o ser humano. Então, essa mudança, essa compreensão é que vai fazer o nosso trabalho ter êxito, né? Então, quer dizer, o cliente, quando que eu fico satisfeita? Quando o cliente já está no ambiente, depois de 1 mês, 2 meses, eu entro em contato, pergunto como é que ele está. E ele fala, Deise, eu estou feliz. Eu tive estressado, cansado, mas agora que eu relaxei, eu estou feliz. Então, essa sensação de estar pertencendo, como a gente está conversando, é o êxito, né? A gente não fez nada luxuoso, mas fez algo que é do tamanho, sob medida, é um ateliê. Na verdade, a gente tem que fazer como um ateliê, como uma roupa sob medida. Sim, que bom. Não pode fazer algo industrial, assim, no sentido de que é uma coisa em série. Cada projeto tem que ser particular, feito sob medida. Eu acho que se for assim, assim, 90% de chance de acerto, creio, né? Não sei. Perfeito. Deise, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deixa eu conduzir aqui nossos encerramentos dessa noite. Primeiro, encerrando lá com a Cristi. Pode ser, Cristi? Agradecendo muito sua participação. Foi muito bacana o que você compartilhou com a gente. Sua consideração final aí de Curitiba. Nossa conexão hoje foi Curitiba, Valinhos, pertinho de Campinas, Rio Preto e o pessoal que está com a gente aí de várias regiões. Não, foi um prazer, agradeço imensamente o convite, foi uma delícia, né, bater o papo aqui com vocês. Adoro
não vejo o tempo passar. Também prazer conhecer a Cris, né? Já estou te seguindo, já te dei um oi lá. E, João, estou sempre à disposição, né? Adoro compartilhar, ouvir também. É sempre boa essa troca, né? Entender o momento que os arquitetos estão passando, o que está cada um sentindo. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, Cristi. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tomara que em breve a gente possa se reencontrar e se ver pessoalmente, presencialmente. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas logo vai acontecer. E você está convidadíssima para vir na nossa mostra do ano que vem, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. E agora, Cris Maia, também muito obrigado. Foi muito bacana poder te conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu trabalho. Muita sorte e sucesso com o canal aí. Nós temos uma trajetória muito parecida, viu? De jornalismo e foi muito legal. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço, João. Assim, primeiro por estar aqui na apresentação da Cris, ter caído no mesmo dia dela, né? Porque para mim estava aqui saboreando, gostei muito mesmo. Não estou puxando saco, porque eu não sou de puxar saco, amei. Queria agradecer a oportunidade, pedir desculpas se eu não apresentei tanto conteúdo assim, porque é a minha experiência, né? E agradecer por tudo. Imagina. Isso. Foi excelente. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Eu deixei o Instagram delas, a Cris também colocou mais um que ela tem. Respondendo a Alessandra aqui do chat, a gente vai disponibilizar no YouTube, provavelmente semana que vem, os nossos talks todos da semana. Muito obrigado a todos pela participação com a gente nessa ação online aqui da Mostra Arc Design. Em breve nos revemos aí, tanto no online ou presencialmente. O importante é a gente estar conectado. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.